Amém? Foi confirmada essa palavra. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel. Amém? Daniel, capítulo 1. Essa palavra, ela queima o meu coração. É interessante que o que Deus colocou no meu coração para falar é algo sobre o nosso congresso também. Que a mesma situação para que nós permaneça firme na presença de Deus. Amém? Daniel, capítulo 1, o 6. Nós vamos estar andando um pouquinho na Bíblia. O capítulo 1, versículo 6. Amém? Todos encontraram? Então diz assim a palavra de Deus: entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Betazar, é o nome complicado, Ananias, e de Sadraque, Misael, e de Mesaque, Azarias, e de Abednego. Amém? Os irmãos entenderam? O 8 agora, amém? E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com vinho que ele bebia. Então pedia ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O 3, capítulo 3, amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Agora vamos para o 12, 3:12. Há uns homens judeus tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, do teus deuses, não serve e nem adoraram a imagem de ouro que tu levantaste. Agora vamos para o 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus e nem adoremos a imagem de ouro que tu levantaste. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite. Mais para frente eu vou ler aqui o outro versículo para terminar. Amém? Irmãos, nessa noite é um culto voltado para os jovens, mas são para os jovens, senhoras, senhores, para todos que aqui estão nesta noite, amém? Nós sabemos, irmãos, que não tem sido fácil a batalha no mundo que nós vivemos hoje em dia. Toda a vida as coisas não são fáceis. Toda a vida, os jovens, nós que fomos jovens, nós sabemos que nós queremos muito farrear, a gente queremos muito curtir a vida, como fala, e nos dias de hoje é muito pior do que o tempo, no meu tempo, no tempo do pastor Batista, nós que tem 15 anos mais ou menos apenas. Então hoje é muito mais difícil para o jovem do que no nosso tempo. Por quê? Porque no nosso tempo não era da forma que é hoje. Então hoje o pecado tá aí para todo lado, em toda esquina, sempre existiu. Lógico, o pecado para a gente errar, mas hoje é coisas absurdas. A gente saiu do portão da nossa casa para fora, ali nós encontramos. Então hoje, para nós, para os jovens de dentro da igreja, para eles manterem firme na presença de Deus, verdadeiramente o jovem tem que ser
filhos de Deus e verdadeiramente tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus para poder suportar, para poder estar de pé diante de tanta bandeja em cada esquina que nós passamos. Está aí à vontade para os jovens. Então hoje, aleluia, louvado, engrandecido, para nós vermos hoje um grupo até grande aqui nesta noite dos jovens da igreja. Isso é porque ainda faltou ver um tanto de jovem desse. Irmãos, isso é um milagre de Deus. Isso é um milagre de Deus. E por isso o inimigo, ele não fica satisfeito, porque a vontade do Satanás é que os jovens que estão dentro da igreja estivessem lá fora fazendo, praticando as mesmas coisas que os jovens lá do mundo estão praticando. Então não é fácil. Eu sei que a luta não é fácil. Muitas das vezes nós falamos, puxamos a orelha, mas nós sabemos que não é fácil. Mas nessa noite, eu tenho uma palavra para os corações dos jovens, de nós, de todos nós nessa noite, da parte do Senhor, para que vocês jovens, permaneçam firme na presença de Deus. Aleluia. Pastor Edith, como é que eu vou estar firme na presença de Deus? É adorando somente o Deus de Israel, é firme na presença do Deus de Israel e saindo fora das iguarias que o mundo tem para oferecer. Então aqui nessa noite nós vemos aqui 4 jovens, aleluia, que esses jovens, ele tinha tudo para dar errado, tudo para fazer errado, porque o que fizeram com esse jovem não foi brincadeira. Esses jovens vieram cativo. Esse jovem foi tirado da tua terra natal para ser levado a cativeiro, ser cativo. Então esse jovem não tinha os pais. Esses jovens, agora você imagina uns jovens na idade, eu creio que mais ou menos ali por 17 anos, mais ou menos, eu já ouvi pregadores falando que Daniel tinha. Um jovem que os pais não estavam ali, os pais talvez podem ter sido mortos no meio daquela época, daquela situação, aleluia, louvado, engrandecido. Então esses jovens, eles tinham tudo para fazer errado. Tinha tudo para dar errado na vida deles, mas eles fizeram tudo o que era certo. Esses jovens, eles poderiam ser revoltados, porque com certeza mataram seus pais, os pais não estavam por ali, foram levados de qualquer maneira. Então eles poderiam ter tudo para ser revoltados. Aleluia, louvado, engrandecido. Olha, eu vou chegar ali naquele palácio, eu vou fazer de tudo para me matar aquele rei, porque foi por causa deles que nós estamos aqui, é por causa deles que nós viemos para aqui, é por causa dele que nós perdemos nosso pai. Então nós vamos ser um revoltado. Mas não foi isso que a Bíblia fala que esses jovens fizeram. A palavra de Deus diz que esse jovem, se a gente ler aqui no rodapé da minha Bíblia, a palavra de Deus diz que os pais deles ensinaram que eles permanecessem firmes na presença de Deus. Os pais deles ensinaram que não existia outro rei, outro Deus, a não ser somente o Deus de Israel. Então aqueles jovens, eles foram muito bem ensinados pelos teus pais, e por isso eles permaneceram na tua fé, eles permaneceram na presença de Deus, mesmo passando o que eles passaram, eles continuaram firmes. Aleluia, louvado, engrandecido. E nessa noite eu quero passar para os jovens dessa igreja, aleluias, muitos aqui, aleluias, igual Davi, foi que está sendo criado, eu creio que desde ali da barriga, ele foi criado na presença de Deus. Também tem ali o Luiz, que eu também tenho certeza disso, não são todos, mas aqui tem jovens que estão sendo ensinados, os pais estão trazendo no caminho, na presença de Deus, e ensinando
ensinando somente o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E aqueles que não foram criados na presença de Deus, hoje se encontram na casa do Senhor, sendo ensinado por nós, pelos líderes, pela palavra de Deus, que somente um Deus que há nos céus e na terra, que é o nosso Deus de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção nesta palavra, que foi onde eu li o primeiro 6, aleluia, que fala do nome deles. Interessante que aqui no rodapé da minha Bíblia, eu vou ler para vocês, veja que coisa linda. Aqui diz assim: todos os nomes dos 4 jovens judeus continha alguma forma de variação dos nomes hebraicos para Deus. Daniel significava: Deus é o meu juiz. Eita glória. Misael: quem é como nosso Deus? Eita glória. Ananias: Javé é gracioso. Azarias: Javé é o meu ajudador. Os seus novos nomes babilônicos continha referência dos deuses pagãos, apesar do ambiente pagão em que passaram a viver, e dos novos nomes, esses jovens tinham a convicção de quem era e quem devia lealdade. Eita, glória a Deus. Você sabe o que me chamou muita atenção? Aleluias. E nessa noite eu quero dizer para o jovem: eles aqui mudaram o nome, mas não mudou o seu caráter. Aleluia. Mudaram o nome deles, mas eles continuou sendo o que eles eram. E nessa noite eu quero passar para os jovens daqui. Aleluia. Não importa aonde vocês vão, não importa aonde vocês colocam os seus pés, não importa se é no colégio, não importa se é no trabalho, mas eu tenho um recado de Deus para esse jovem nessa noite: muda o nome, mas não muda o caráter de Deus na vida de vocês. Aleluias. Louvado, engrandecido é o nome de Deus. Aleluias. Seja servo de Deus aonde chegar. Aonde chegar, não deixa nada e ninguém, a iguarias deste mundo, querer tirar a sua identidade de Cristo. Louvado, engrandecido o nome do Senhor Jesus. Eu falei: meu Deus, que coisa linda. Aleluia. Eles mudaram o nome, mas isso foi tão pouco, não significou nada. Porque para aquele costume da Babilônia tinha que mudar o nome. Eles mudaram o nome, mas eles continuaram adorando a Deus, porque eles tinham um foco, eles tinham um objetivo. E nessa noite eu quero dizer para cada um de nós, para os jovens: irmãos, venha o que vier na tua vida, continua firme na presença de Deus. Ah, pastor, eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por isso. Continua firme na presença de Deus. Aleluia, louvado, engrandecido. Pastor, você não sabe o que eu passo lá na minha casa. É mesmo? Mas Deus é contigo. Deus, Ele é o provedor. Deus, Ele é o teu juiz. Aleluia, louvado, engrandecido o nome do Senhor. Aleluias. Então não muda, irmãos, não muda. Para mostrar para este mundo, aleluia, que vocês são uma coisa dentro da igreja, e aí para mostrar para o jovem, para o mundo aí fora, aleluia, com vergonha do grande eu sou, aleluia, querer moldar o seu caráter de cristão. Então nesta noite, seja crente dentro da igreja, seja crente no colégio, seja crente no trabalho, seja crente na rua, aonde passar, não contamina, não se contamina. Aleluia. Esses 4 jovens aqui, como eu li aqui no 8, resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Ele não quis comer o que aquele palácio oferecia para eles comer. Ele não quis se contaminar. Eles escolheu
E nessa noite, nós se contamina, jovem, igreja, se nós quiser. Porque se nós não quiser, não tem ninguém que vai fazer nós se contaminar. E Daniel e os jovens, todos eles escolheu ser diferente. E nessa noite não muda de identidade, não muda de caráter, porque chegou na rodinha dos amigos, ou porque chegou lá fora para mostrar que eu não sou servo de Deus. Continua sendo firme, continua sendo servo de Deus. Você é de qual igreja? Eu sirvo Deus de Israel, o grande eu sou da igreja Ebenezer do setor sul. Para mim uma honra ser daquele lugar da igreja Ebenezer. É assim que se apresenta para a sociedade. Então nessa noite não se deixa se levar, se escarnecer com as iguarias deste mundo. Não se contamina com este mundo, com as coisas deste mundo. Aleluias. Seja diferente. Seja como esse jovem, eles foram diferentes. Interessante que a palavra de Deus diz, aqui no 3, aonde eu li, aleluia, louvado e engrandecido, que aquele rei, ele construiu ali uma estátua. Aleluias. E o rei deu um decreto, uma ordem, que todos era para se prostrar diante daquela imagem, que era a sua própria imagem. Aleluia. Mas os jovens, Sedraque, Mesaque e Abidnego, esses jovens, ele não fez isso. Diante de uma autoridade, ele mostrou para ele que ele adorava o Deus de Israel. Eles continuaram firmes no seu propósito, porque eles foram ensinados que não existia outros deuses além do Deus de Israel. E a palavra de Deus diz que era o decreto, era para ser daquele jeito. Na hora que chegasse o momento exato, era para todos se prostrarem diante e adorar aquela estátua feita de ouro. E a palavra de Deus diz que eles não se contaminaram, eles não se prostraram. E ali então, no meio daquela multidão, teve pessoas, eu creio que servos do rei, que viu que eles não se abaixou, não se prostrou diante daquela situação. E a palavra de Deus diz que então chegaram até o rei para contar para ele que eles não se baixaram, eles não se prostraram diante. E a palavra de Deus nos diz, aleluia, louvado, engrandecido, que aquele rei ficou furioso com aquela situação e tornou repetir todos o ritual e falou: agora dessa vez eu quero ver se vocês não vão se prostrar, porque se vocês não se dobrar diante de mim, desta imagem, eu vou jogar vocês numa fornalha 7 vezes mais aquecida. E a palavra de Deus diz que então fizeram todo o ritual e eles não se prostraram. E a palavra de Deus diz que ele ficou muito furioso. Todos conhecem essa história. E prepararam para jogar eles na fornalha. E o mais interessante, que eles quando eles diz que vai jogar eles dentro da fornalha, e ele diz que ia ver se o Deus deles ia livrar. E eles firmes no seu propósito, e ele vai e fala uma palavra que todos os crentes deveriam falar diante de quem quer que fosse. Rei, enquanto isso, não precisamos nem falar nada. Tipo assim, eu não vou dar explicação nem satisfação. Porque o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Enquanto isso, não me convém a questionar, a falar nada.
Ou seja, nós cremos e eu tenho certeza do que o Deus que nós servimos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a palavra de Deus, e eles continuaram firmes. Aleluia, porque quando o crente, ele tem um foco na vida, nada, pastora Valdirene, ninguém deve tirar ele do seu foco. Venha o que vier, mas ele está firme. Venha o que vier, mas o olhar dele é só para frente. Aleluia. E por que que muitos têm ficado para trás? Por que que muitos têm caído? Porque não têm olhado para cima, de onde vem o socorro. Muitos têm olhado para trás, muitos têm olhado para os lados, mas muitos não têm olhado, têm tirado o olho daquele que está lá em cima para poder pegar na nossa mão. Foi como a missionária Ariane pregou aqui quinta-feira, que Pedro, quando ele quis estar ali com Jesus, ele levantou com toda a coragem, com todo o ânimo, mas quando chegou a certo ponto, ele tirou os olhos de Jesus e teve medo. E a palavra de Deus diz que foi ali aonde ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos do Senhor. E nessa noite, para que nós não venhamos perecer, afundar, nós não podemos tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Porque se nós tirar os olhos do nosso autor e consumador da nossa fé, nós vamos cair, nós vamos ficar para trás. E eles não, eu tenho certeza que esses 4 jovens, Vinícius, eu creio que eles falaram assim: olha, nós estamos nessa situação, nós estamos aqui, nós vamos para ali, nós estamos aqui, mas nós temos uma coisa, nós vamos se juntar nossas forças, e nós vamos continuar unânimes, nós vamos continuar firme. Dê o que acontecer, faça o que acontecer, venha o que vier, mas olha, quando nós chegar lá, na Babilônia, naquele palácio, nós vamos continuar firme. Nós vamos continuar no nosso foco, que é adorar somente um Deus, servir somente um Deus, e não vamos deixar nada e ninguém tirar nós do nosso foco. E a palavra de Deus diz que aquele jovem enfrentou o rei, enfrentou o poderoso na terra, para não abrir mão da sua fé, para não abrir mão da sua caminhada. E nessa noite o Senhor, Ele quer de mim, de cada jovem que está aqui, não deixa o mundo, nada e ninguém tirar a sua fé. Como vai ser o tema do nosso congresso? Esteja firme na presença de Deus, porque aquele que perseverar até o fim, esse vai ter a vitória de Deus. É fácil? Não é fácil, mas que o jovem desta igreja e do mundo, aqueles que estão me assistindo, esteja firme na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que eles jogaram, assim fizeram, jogaram, prepararam, aleluia, louvado, engrandecido, e ali lançaram esses jovens naquela fornalha. E a palavra de Deus diz que em um certo momento o rei olhou para aquela situação, e ali dentro eles viram, ele ficou assustado, porque eles viram ali dentro 4 homens, 4 dentro daquela fornalha, e ele ficou desesperado, porque ele falou: mas não era 3? Por que são 4? Por que são 4?